Plantoides queridos, tudo bem com vocês? No episódio de hoje farei a velha e boa, não tão velha assim, atualização da semana. Rolaram muitas coisas por aqui e fora daqui também, e vou deixar então todos vocês atualizados, trazendo sempre as dicas técnicas, a visão das espécies, o conhecimento de cultivo e da manutenção das bichinhas, das nossas urban jungles. Recentemente saiu uma matéria na qual eu participo também e, obviamente, como parte do tema foi destinado, ou a grande maioria do tema foi destinado a... Não posso nem falar tal agora, porque o tal parece um superlativo também para algumas pessoas. Então vamos chamar de Philodendron cagados. O Philodendron cagados, mais uma vez, virou alvo de todos os tipos de aspirações, fantasias, opiniões, verdades absolutas das pessoas que têm algum conhecimento a respeito do histórico dessa planta e da própria. Não é novidade para ninguém que está nesse rolê pelo menos há 3 ou 4 anos que 1 ou 2 vezes por ano ela assume esse tipo de destaque mais midiático, vira notícia, desde furtos e roubos em jardins botânicos no Brasil e fora do país, necessidades ostensivas de erguer, cultuar o Philodendron cagados e as mais diversas críticas em relação a comportamentos relacionados a essa planta. Então, no final das contas, ela se torna um Cristo e nós, Homo sapiens, projetamos infinitas perspectivas, expectativas, desejos, julgamentos, vontades na própria quem a tem ou não a tem. Polêmicas óbvias à parte em torno do Philodendron cagados, que eu já estou cansado de saber, ouvir, ler. O fato que eu trago aqui é que o universo da Urban Jungle no Brasil está crescendo. Ninguém foi atrás de BBC, G1 e UOL, bateu na portinha lá dos caras e pediu ou suplicou por uma matéria a respeito do rolê. E obviamente, quando um novo movimento vai ganhando dimensão, mídias com mais relevância se aproximam, começam a ter interesse. Ah, mas Fly, foram trazer exatamente este tema polêmico? A manchete é sensacionalista, os títulos são sensacionalistas, eles colocaram vocês, criadores de conteúdo, contra os pesquisadores, pessoas que atuam na área. Ora, meus queridos plantoides, desde que eu me desenvolvi e cresci, eu aprendi a ter uma coisa chamada filtro. Vocês não têm filtro? As pessoas não têm filtro? Cada um tem seu filtro, cada um faz a leitura que quiser, mesmo que eu vire objeto de crítica. Não estou dando a cara para bater no Fly Channel, no Instagram Jardineiros Urbanos, e nesta oportunidade inevitável de uma mídia de maior visibilidade, me chamou e eu disse sim. E fosse com a minha presença ou não, essa matéria sairia de qualquer forma, porque, novamente, o rolê está tomando dimensões maiores e eu fico muito satisfeito com isso. Agora, se quando começa a emergir um novo rolê, um novo movimento, e nisso sobe junto também as partes mais polêmicas, partes que precisam de acertos, ajustes, mudanças, a culpa é minha? A culpa é do meu colega? Ou dos próprios pesquisadores que estavam lá mostrando o próprio ponto de vista? A parte das manchetes sensacionalistas, para inclusive ganhar visibilidade orgânica no Google, eu sinceramente vi na matéria tese e antítese. A interpretação é de cada um e quem resolveu radicalizar nos comentários a respeito não iam mudar de ideia. Não vão mudar de ideia. Hater que é hater, aguarda sair o pelo em ovo. Só que, infelizmente para eles, quanto mais eles alastram o meu nome ou os meus conteúdos, como eu vi, eles mais contribuem para despertar curiosidade sobre o objeto em questão do que o afastamento. Hater que é hater, ele vai ter sempre razão,
é absoluta e não tem a capacidade assim de se tocar que uma outra parte das pessoas não concordam com ele. Simples assim. Trabalho, antes de mais nada, com comunicação, público. Agora, só para concluir, se existe uma solução para esta questão, porque muitos haters não querem solução, eles querem viver o problema, porque isso alimenta o seu verbo. Se existe uma solução, é a seguinte: pessoas gabaritadas, com algum nível de conexões e boas relações, que tenham fluência aí para mudar as leis no país. Essa é a solução, meus queridos plantoides. Agora eu pergunto, vocês acham que não existe um interesse grande de players, pessoas espertas aí, pessoas que estão no mercado e conhecem do mito do espírito do cagados há muito mais tempo do que eu? E eu torço realmente, lá no final, já apontando para essas mudanças inevitáveis, estar na BBC, no G1 e no UOL é fluxo de mudança. Então é assim, tem os conservadores que querem tentar conservar as coisas como elas estão, e existe uma dinâmica natural orgânica de mercado. Mercado é sociedade também, somos todos nós. É a mídia também, é o Fly, é o meu colega Samuel, são os lojistas, são os produtores, são os mateiros também. E por falar em mateiro, o único ponto que eu reclamei para o jornalista, não reclamei, mas ponderei a ele, foi que ele reduziu a minha parte ao extremo, dado algumas dessas soluções também, e ele usou o termo vendedor de plantas, sendo que o correto é mateiro, nu e cru, mateiro. E embora ele já tenha alterado a matéria, bem no dia do lançamento do artigo, eu passei offline, preocupado para restabelecer as funções, os meus recursos aqui, devido a um fato ocorrido aí, que eu expliquei também lá no Instagram, Jardineiros Urbanos, sobre o Philodendron cagados, a matéria e as diversas reações aí a partir dela. Está aí o meu ponto de vista. Bora então falar de coisas que caminham, que fluem com as mudanças. Mais 6 dias passaram, meus queridos plantoides. Olha só este indivíduo aqui, Alocasia baginda Dragon Scale. Reparem só, 6 dias. Olha essa folha nova. É novidade aqui visual para vocês em relação aos vídeos anteriores sobre a gangue das Alocasia. E como está condicionado, todas elas, né? Todos os integrantes da gangue estão condicionados lá no terrário aquário, pode colocar em estufas e tudo mais, variadas. Olha que legal, o volume de raízes, ó, tá transbordando do vasinho. Alguém tinha me perguntado qual que era o momento ideal para o transplante, né? Já chegou, ó. Agora a gente já está no momento ideal. O volume de raiz está bem interessante. Essas raízes que estão vazando estão com capilaridades. Vê se dá para enxergar aí. Ou seja, estão todas ativas aqui para absorção de água e nutrientes. Cresce rápido? Não cresce rápido? Lembrando que o período do ano, a gente está no fim aí da primavera, vai começar o verão com tudo, pelo que parece. Momento propício. Todas essas histórias, todos esses temas que eu trouxe no vídeo especial da Gangue das Alocasia e esses complementos que eu venho trazido, vai funcionar no período de primavera e verão. O inverno, esqueçam. Inverno é outro rolê totalmente diferente com as Alocasia. Já tem vídeo a respeito e futuramente trago atualização também. Philodendron Glad Hands. Vocês lembram que eu fiz o cutting? Fiz o corte a partir do terrário aquário e eu apostava que as raízes aéreas estavam com capilaridades suficientes. Mas eu perdi então aquela folhinha que estava se desenrolando. Mas, geminha nova aqui, a planta não vai morrer. Só não teve força suficiente, as raízes não tiveram força suficiente para manter a folhinha nova. Perdeu, caiu. Essa é uma das atualizações também do rolê. Acontece, tá, gente?
Diferente do melano, vou trazer para vocês aqui. No vídeo específico eu fiz a comparação com o melano. Olha a folha nova aqui. O melano que está saindo agora na sexta-feira para os membros em geral. A situação era a mesma, só que as capilaridades das raízes aéreas do melano estavam 100% eficientes, prontas para absorver nutrientes e água. Essa novidade aqui é muito legal para mim, de verdade assim. Tem valores por trás aí, pequenos passos dados, humildes e cuidadosos, certo? Mas independentemente disso, tá aqui o Anthurium SP El Condor. Das possibilidades de lista de desejo para esse ano de 2021, que já está se encerrando, posso dizer que foi talvez, na verdade, está entre as conquistas mais importantes aí do Fly, dos jardineiros urbanos neste ano. Acabou de chegar, então, não tenho grandes referências, eu tenho um cara semelhante a ele, que é o Ivan Portile. Ele é bem semelhante, a princípio eu até achava que fosse o próprio SP El Condor. Então assim, com base no Ivan Portile, tem uma expectativa aí de cultivo médio para fácil. Não deve ser um cara muito difícil de cuidar. As folhas adultas desse cara são extremamente distintas, se diferem muito em relação aos antúrios com lobos, né? Muitos dos antúrios daqui para cima têm essa parte de lóbulo, como o Effusilobum. São parecidos aqui, embora o Effusilobum tenha as orelhas bem separadas. E no caso aqui do El Condor, eles se sobrepõem. Só que o barato, além desses lobos, que eu gosto muito particularmente, é que a lâmina foliar ela vai ficar muito comprida assim, estreita. Então fica com esse lóbulo e fica compridão. Parece uma espada mesmo, vai parecer uma espada. Uma coisa bem incrível. Tem esse aspecto da ornamentalidade, da beleza em si, certo? E tamo aí. Trago atualizações sobre cultivo. Quem sabe o meu sonho é essa planta. É um carinha bem legal. Já dei uma analisada aqui no substrato, tá com umas raízes poderosas. Enfim, indivíduo perfeito, num tamanho muito bom também. Anthurium SP El Condor. Além do Philodendron tortum, que a galera do rolê que conhece sabe que é extremamente lento. Tô para dizer qual Philodendron é mais lento do que o tortum, eu ainda não tenho muito certeza. Na verdade, talvez um tão lento quanto, ou até mais, esse cara aqui, obviamente irreconhecível ainda, certo? Tinha uma lâmina foliar, tinha um pecíolo aqui que eu resolvi cortar. É o Philodendron panduriforme. Panduriforme é o nome dado por causa do formato da folha, que lembra um violino. Ele ocorre mais ou menos na região norte do Brasil. Esse cara é lento. Impressionante. Realmente impressionante. A lâmina foliar também é bastante distinta, sim, se difere em relação aos demais filos. Só que é isso, é um cara lento. Eu coloco o tortum hoje e o panduriforme com os filos mais lentos do rolê. Como eu citei o Anthurium SP El Condor, e fiz a referência com Ivan Portile, tá aqui ele, ó. São parecidos, né? São bem parecidos. Tenho visto bastante colecionadores estrangeiros divulgarem esse indivíduo. Boa parte é maior do que o meu próprio. Ele vai ter características semelhantes ao SP El Osso, ao El Condor. Como eu brinco, são Anthurium com cara de latino. Bem assim, colombiano, equatoriano. Tá pingando um monte de água aqui. Outra plantinha que eu vou atualizá-los hoje é a Aglaonema Pictum tricolor. Eu finalmente, acredito eu, encontrei um lugar bacana para a espécie.
um microclima ideal, porque a lâmina foliar nova aqui tá vindo até que rápido em relação à anterior. São coisas aí de 1 mês e meio a 2. Para um indivíduo que estava me dando uma folha nova de 3 em 3 meses na média, tá muito que bom agora, tá? Tá crescendo bem. Como eu já salientei, é uma espécie que lá fora, na Ásia, tem aos montes, não custa tão caro, tá na faixa dos $50 ou até menos, você encontra por lá, certo? E aqui existem poucas matrizes, então a gente tem um trato de mais raridade no rolê no Brasil. Parte final do episódio então, e vamos dar aquele rolezinho básico lá aqui na minha florestinha para ver mais um pouco de atualizações e cuidados no cultivo. A Begonia Gert, que talvez tenha sentido um pouco mais o transporte, noto o assentamento, as folhas que estavam meio murchas pararam um pouco de murchar, de ressecar, e a folhinha nova que estava saindo já cresceu aqui. O crescimento é lento dessa planta, tá? Depois que eu tirei do terrário aquário, essa aqui é a primeira folha que soltou aqui no tutor já, né? Tá tutorado. Tem um crescimento médio, não é tão lento assim. Meu Joep então ressetou na apical, né? E aqui tá a gema, ainda em crescimento. Tá aí um outro filo bem lento. Não chega a ser como o Torto ou como o Panduriforme, mas está muito perto da velocidade de crescimento dos dois, tá? E por fim, um avistamento final aqui do painel paredão.